Olá! O papo de hoje é sobre liderança situacional e qual estilo de liderança o líder deve ter para cada um dos quadrantes. Hoje nós vamos falar do quadrante de entrada, onde a maturidade do teu colaborador é a menor possível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem baixa experiência, ele é novo naquela posição, por exemplo, é uma posição que ele nunca exerceu, então não tem a ver com idade, não tem a ver com a pessoa ser trainee ou não ser trainee. Por exemplo, um diretor que é promovido a presidente, ele provavelmente faz um retorno ao quadrante de maturidade mais baixa naquela posição. Claro que quanto mais experiência você tem, mais rápido você faz a curva de evolução. Então, um diretor, quando é promovido a presidente, em algumas semanas ele sai da maturidade mais baixa, vai para a maturidade mais alta. Um trainee, por exemplo, talvez leve meses ou um ano e tanto para fazer essa curva toda e chegar num momento de maturidade, porque tem a ver com a experiência e também com a maturidade pessoal. Mas elas não têm relação direta, não é o fato de você ser uma pessoa de 50 anos que você necessariamente tem maturidade profissional. Tem muita gente nessa idade sem maturidade profissional e muito jovem de 20 e poucos anos, muito maduro profissionalmente. Mas considerando esse quadrante, qual é a técnica, qual é o estilo de liderança para alguém que está num quadrante onde ele não sabe fazer o trabalho, ele ainda tem dúvidas sobre as coisas, não tem experiência naquele trabalho. Para o líder que está pensando em extrair produtividade desse colaborador, ele precisa ter um estilo de liderança que a gente chama de diretivo. É aquele líder que diz o que você tem que fazer, diz na hora que você tem que fazer e diz como você tem que fazer. É quase uma mentoria de execução de trabalho. Isso vale para qualquer posição. Esse é o trabalho ou parte do trabalho dos mentores quando alguém que assume uma nova empresa, uma nova posição, chama um mentor para dizer: eu preciso de ajuda agora aqui nessa nova posição. O que a gente faz? Na mentoria, a gente é diretivo, a gente dá a ferramenta e diz qual a melhor forma para ele atuar naquela posição naquele momento. Por isso que mentores precisam ser pessoas que já atuaram naquela posição de alguma forma. Então, toda vez que você tiver na tua equipe, que você identificar alguém em começo naquela posição, alguém que você acabou de contratar, ele chega por mais experiente que ele seja, por melhor que o currículo dele seja, você vai ter que ser diretivo em como se faz o trabalho, diretivo em ensinar a cultura da empresa, diretivo em dar os caminhos para essa pessoa ali. Essa é a melhor forma dela ir para o quadrante 2 o mais rápido possível. Quando você não é diretivo para pessoas inexperientes, muito jovens, você vai ouvir aquela coisa do tipo: pô, eu não gosto de trabalhar aqui porque aqui ninguém diz o que eu tenho que fazer. Na verdade, ninguém gosta disso, mas tem alguns momentos em que eu espero que as pessoas que estejam me dirigindo sejam diretivos, me ensinem o que eu tenho que fazer. Como eu tenho experiência, tenho uma boa formação, por exemplo, eu vou conseguir caminhar rapidamente, mais rapidamente se você me ajudar. Nessa hora, fica muito claro a ausência daquele líder que trata todo mundo como se todo mundo tivesse que saber o trabalho. Então ele delarga tudo, as pessoas têm que saber fazer. As pessoas mais experientes se dão muito bem com esse tipo de líder, mas as menos experientes na posição, as pessoas que estão em posição de entrada naquela atuação, elas vão sentir muita falta da presença do líder e da ajuda de alguém no sentido de mentorar essa pessoa nesse caminho, nessa posição que ela está. Portanto, praticamente se lembre do seguinte: toda vez que você tiver alguém com maturidade executiva baixa em alguma posição, a melhor forma de você fazer essa pessoa performar rapidamente e ficar independente é você ser diretivo por um tempo com ela. Lembra de combinados e trocas? Faça combinado de tempo, as trocas que você tem que fazer, reserve os tempos específicos para essa pessoa, e um jeito que funciona bem é ter um momento por semana ou 2 momentos por semana para conversar com essa pessoa e dirigir essa pessoa.
Quando essa pessoa evoluir, ela vai para o quadrante 2. Mas isso é papo para amanhã, conversa para amanhã, para a gente falar por que no quadrante 2, quando a pessoa vai para lá, se teoricamente ela teve uma evolução, por que ela perde motivação e o que eu tenho que fazer para que essa pessoa produza bastante, seja produtiva e também evolua para o quadrante 3. Mas isso é papo para amanhã. Fique bem, fique em casa, com saúde, trabalhando em home office e muito mais produtivo.